ouvintes queridos! Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e chegou finalmente o dia da gente se despedir da Ingelots. Ok. Esse é o último da nossa série de episódios sobre o assassinato dela, Alexandre. Tenho gostado muito da recepção dos episódios. As pessoas estão gostando. As pessoas estão gostando de um casozão. Eu até cheguei a achar que talvez não é todo mundo que ia curtir. Tem um caso tão grande separado por vários episódios, mas eu acho que dá pra gente achar que conhece quase de tudo, sabe? Vai se inteirando e conhecendo vários detalhezinhos, coisas que a gente costuma fazer com esses podcasts grandes que falam sobre um caso só. Sim. Sabe? Apesar de não ter sido, 12 episódios sobre um caso, foi 6? Uhum. Eu acho que dá pra dar uma sensação parecida que esses podcasts que se focam só em todos os aspectos de um caso. Eu acho que é interessante. E foi bom que eu achei que foi o que interessava. Você contou o que era importante, Sim. na minha opinião. Que bom. Mas antes, eu quero só lembrar a todos os nossos ouvintes que esse podcast conta com a ajuda generosa de pessoas muito legais, que são os nossos apoiadores. Pessoas que nem precisavam estar ajudando a gente, nem precisavam estar dando dinheiro pra gente. Tá por aí, tá na internet, é de graça. Mas elas quiseram ajudar esse podcast a continuar, certo, Marcela? Certíssimo. E se você quiser se tornar um apoiador, é só dar uma olhada como faz na Aurelo ou no Apoia-se. Vai ser muito bom, ajuda bastante. Outra coisa que eu esqueço de falar, de vez em quando eu falo, é, se você escutou até aqui, se você tá na 6ª parte da Ingelots, segue a gente onde você escuta, seja no Spotify, seja em qualquer outro lugar que você escuta. Vê se o seu aplicativo tem a opção de baixar automaticamente, que eu acho que isso também ajuda nas métricas e tal. Então, o que você puder fazer para ajudar o podcast é bom. Acho que essas duas coisas são boas. Interage com a gente. E agora sim, se eu não esqueci de mais nada, vamos para a última parte da Ingelots. Vários livros foram escritos sobre o assassinato da Ingelots. Fruit of a Poisoned Tree, ou Fruto da Árvore Envenenada, que eu já citei várias vezes ao longo desses episódios, do Anthony Altbecker, explora o fato de que a polícia atacou o Fred muito cedo na investigação e comprometeu as evidências para se adequar à sua teoria. Se eu não me engano, o Fruto da Árvore Envenenada é tipo um princípio, não lembro agora, sou péssimo em direito penal, mas é um princípio de que se você tiver uma prova e ela foi coletada de um jeito irregular, toda aquela prova morre. E qualquer coisa, qualquer prova que foi descoberta a partir daquela prova também morre, entendeu? Vai tendo uma reação em cadeia, mas é mais ou menos isso. Você, mesmo que tenha uma prova, você não pode sair pegando ela de qualquer jeito, né? Sim. Imagino que isso seja por causa das questões do Foley, né? Do cara que anotou errado, Sim, etc. exatamente. E tal. Porque esse é o nome de um princípio que a gente tem também no direito brasileiro. Olha só, interessante. Sabia não? Não. Ok. Eu tô falando porque, assim, Fruto da Árvore Envenenada desde o primeiro episódio da Ing. Mas você ainda não tinha me explicado isso. Mas eu tô aqui pra trazer informação pros ouvintes fiéis que estão aqui até a parte 6. Ah, entendi. Entendeu? Foi de propósito. E por curiosidade, você tá falando Fruto da Árvore Envenenada, Fruto da Árvore Envenenada, você acha que o cara deu um nome aleatório de árvore, de botânica, pro livro de assassinato dele? Lógico. Excelente. Ué, o que eu ia pensar, né? Ok. O advogado sênior Barry Pienaar, que fazia parte da equipe de defesa do Fred, também escreveu um livro chamado Fred Boy, The Untold Story, ou O Garoto Fred, uma história não contada, que era uma biografia do acusado centrada no julgamento. Bloody Lies, Mentiras Sangrentas, e Bloody Lies 2, Mentiras Sangrentas 2, foram escritos pelos irmãos Mollett, Calvin e Thomas, que se interessaram pessoalmente pelo caso e reavaliaram todas as evidências forenses, concluindo que só poderia ter havido um perpetrador, Fred Vanderweijden.
E é sobre os irmãos Mollett e o extenso trabalho que eles fizeram nesse caso que eu quero falar para vocês agora. O Thomas Mollett foi o primeiro dos irmãos a se interessar pelo caso da Ing, e ele foi levado a explorá-lo com mais profundidade depois de ler O Fruto da Árvore Envenenada, do Anthony Altbecker. Ele sentia que havia algo naquela história que o incomodava e ele não conseguia definir o que era. O seu irmão mais velho, Calvin, um engenheiro civil, mora no Canadá e se interessou pelo caso da Ing depois do Thomas ter pedido ajuda dele para encontrar um martelo igual ao do Fred para ele comprar. Lembrando que os pais da Ing deram um martelo ornamental, de presente de Natal em 2004 para o Fred, e esse martelo era fabricado nos Estados Unidos. Então, o Calvin teria mais facilidade em encontrar esse martelo morando no Canadá do que o Thomas na África do Sul. Entendi. Thomas e Calvin Mollett publicaram o primeiro livro deles em 2014, chamado Bloody Lies: Citizens Reopen the Ingelots Murder Case. Mentiras Sangrentas, cidadãos reabrem o caso de assassinato da Ingelot. Nesse livro, eles desafiaram a noção de que o caso da acusação era falho e afirmaram que haveria provas convincentes implicando o martelo encontrado mais tarde no carro do Fred. Nos últimos anos, os dois irmãos passaram todos os momentos livres que eles possuíam, analisando, dissecando e testando as evidências apresentadas no julgamento do assassinato da Ing. Eles chegaram ao ponto de fazer os seus próprios testes de respingos de sangue no apartamento do Thomas em Pickettsburg, usando um martelo ornamental quase idêntico ao do Fred e realizando exercícios de golpes numa carcaça de porco. Eu acho às vezes que eu chego a extremos quando eu estou pesquisando um caso, mas eu nunca apareci com um martelo e uma carcaça de porco aqui em casa, amor. Então fique feliz. Ok, fico. Eles também analisaram minuciosamente as medições dos ferimentos mortais da Ing e o ângulo da câmera usado pelo fotógrafo forense que tirou as fotos desses ferimentos. De acordo com os cálculos do Thomas e do Calvin, a proporção dos ferimentos da Ing é exatamente do tamanho do martelo. O professor Chris Theron, o chefe do Departamento de Física da Universidade de Pretória, concordou com o resultado obtido pelos testes dos irmãos. Olhei para a questão da foto dos ferimentos e o ângulo referente ao tamanho das feridas e fiz uma correção matemática da escala da foto contestada usada pelos peritos e confirmei as descobertas dos Mollett. Depois de lançarem o primeiro livro, o Thomas Mollett conseguiu obter mais documentos do caso da Ingelot e passou horas revisando essas evidências, recriando testes e examinando fotografias recém-encontradas da cena do crime e do corpo da Ing. O que o Thomas e o seu irmão descobriram, incluindo uma marca nítida do martelo implicada na toalha ensanguentada encontrada no banheiro, e a descoberta de que o geólogo forense Roger Dixon, que também testemunhou no julgamento do Fred, tinha mentido no tribunal, poderia ser suficiente para que o Estado iniciasse um novo julgamento. O caso da Ing só pode ser reaberto devido a um erro jurídico. E o Thomas Mollett afirma que no caso do Roger Dixon, foi isso de fato o que ocorreu quando o perito fabricou a sua declaração juramentada, que foi aceita como prova no julgamento. A descoberta de Roger Dixon foi que uma impressão digital que a polícia disse ter sido retirada do DVD, em vez disso, foi retirada de um copo de vidro. Vocês com certeza se lembram disso. Uma mancha no topo daquela impressão do folha em 1, segundo o Roger Dixon, era a impressão do lábio do Fred Vanderwyver. O relatório de Roger Dixon é fraudulento, incorreto, desonesto e ele cometeu perjúrio. Foi um erro jurídico aceitá-lo como prova.
Podemos e iremos provar isso num tribunal, disse o Thomas Mollett. O Roger Dixon disse ao tribunal que ele se encontrou com o policial Elton Swartz, que retirou o Folien 1 original da caixa do DVD, e que ele lhe demonstrou como isso tinha sido feito. No entanto, isso era mentira, como o Thomas Mollett descobriu quando falou com o Elton Swartz. O Elton nunca conheceu o Roger Dixon em sua vida, e após muitos pedidos, o Roger não conseguiu fornecer detalhes desse suposto encontro. E isso seria o perjúrio, né, a que ele está se referindo. Se a defesa alegou que a mancha no topo do Folien 1 da impressão digital, né, do Fred Vanderwyver na caixa do DVD era, na verdade, uma impressão labial de um copo de vidro, do qual eles insistiram que a polícia retirou a impressão, então eles deveriam ter testado isso. E testar seria muito simples. Era só tirar uma impressão do lábio do Fred para comparar. Segundo Thomas Mollett, aquela mancha era, na verdade, o dedo de uma luva de látex da pessoa que manuseou a capa do DVD para tirar o pó em busca de impressões digitais. Okay. Porque o Folien é um tipo de gel autoadesivo. Então, assim, se você encostar na parte do adesivo, ele já fica marcado. E foi o que aconteceu quando a pessoa estava manuseando para colocar, né? Passou o pincel, o pozinho e tal. Aí foi colar o Folien e estava usando luva, claro, porque todos os peritos usam luva. E a luva ficou um pedacinho dela grudado ali no topo do Folien. E a defesa aproveitou para dizer, esse redondinho que tem aqui em cima é a marca do lábio. Então, se é uma marca do lábio de alguém, com certeza isso aqui não foi tirado de um DVD, foi tirado de um copo. Só que se esse argumento fosse realmente muito bom, comparava com o lábio do Fred, né? Isso, não foi feito, né? É. O segundo livro dos irmãos Mollett, o Bloody Lies 2, de 2016, revela uma série de descuidos aparentemente perturbadores, sendo o mais explosivo deles uma impressão clara que pode, sem dúvida, ser reconciliada com o martelo do Fred na toalha ensanguentada. A toalha foi originalmente levada ao laboratório forense da polícia, onde o sargento Pete Davids a testou, cortando 2 sessões para realizar exames de DNA e sangue. Ele inicialmente identificou uma marca que lhe parecia ter sido feita por um martelo. Após esses testes, a toalha foi devolvida ao saco de evidências, e desde então ela simplesmente desapareceu. O pai da Ing chegou até a escrever para a polícia pedindo para ele ter aquela toalha, né, para poder fazer alguns testes particulares, mas ela nunca foi encontrada novamente. O Thomas Mollett, usando sobreposições na mesma escala das fotografias tiradas da toalha, encontrou uma impressão distinta e claramente visível do martelo encontrado na caminhonete do Fred Vanderwyver. O martelo ornamental é relativamente raro, e os Mollett conseguiram adquirir várias amostras de martelos semelhantes nos Estados Unidos. Eles descobriram que cada um daqueles martelos tinha marcações únicas ou características de classe, principalmente o tamanho da cabeça, o abridor de garrafas em uma das extremidades, bem como o comprimento da haste. Os Mollett aprenderam ainda que cada martelo é acabado individualmente na fábrica à medida que é retirado do molde, resultando nessas características distintivas de cada um deles. No livro que detalha como eles encontraram a impressão na toalha, o Thomas Mollett escreveu sobre uma das fotografias da toalha. Acima está uma foto da toalha tirada algum tempo depois do assassinato. Parece que o examinador estava interessado na marca linear, já que tirou algumas fotos, mas parecia ter perdido a impressão cônica à direita dessa marca linear, em termos de geometria, muito conciliável com a visão lateral do martelo implicado. Eu vou postar as fotos
para vocês entenderem exatamente o que o Thomas Mullet está querendo dizer. Outras impressões suspeitas do abridor de garrafas do martelo também podem ser vistas na toalha, e outra foi avistada pelo Thomas Mullet no braço do sofá encharcado de sangue, e isso nunca tinha sido percebido antes. Os Mullet listaram alguns pontos no que diz respeito à evidência do martelo, pontos bem importantes. Eles ressaltaram que o laudo da autópsia da Ing continha informações incorretas no que diz respeito ao diâmetro das feridas sofridas por ela, e que os dois lados impactantes do martelo poderiam ser conciliados com todos os ferimentos na cabeça da Ing. Além disso, marcas e impressões na toalha e no sofá deixadas pelo abridor de garrafas poderiam ser conciliadas com o formato do martelo implicado. Outro ponto importante é que o martelo foi testado com luminol. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas foi algo que eu mencionei no episódio 4 da Ing. Quando o luminol foi aplicado no martelo, ele reagiu como ele sempre reage quando aquela superfície entrou em contato com o sangue. Eu lembro que depois eles tentaram descaracterizar isso, falando que podia ser suor, podia ser do Exatamente. uso e tudo mais. Mas é aquilo, Luminol, ele reage de jeitos específicos para substâncias diferentes. Uhum. E ele reagiu como ele sempre reage para o sangue especificamente. Sinal de que, em algum momento, teve sangue naquele martelo. Uhum. E que ele já tinha sido limpo, também. Entendi. Além disso, o Fred Vanderwyver tinha pleno conhecimento do paradeiro do martelo. Ele teve todas as oportunidades para tirá-lo de trás do assento do banco dele, onde o martelo foi encontrado, e colocá-lo num local mais adequado. Os irmãos Mullet gostariam de ver o caso contra o Fred reaberto, considerando provas novas e convincentes. Mas o promotor distrital de Western Cape, o Rodney DeCock, informou aos irmãos que isso não vai acontecer, ao mesmo tempo que ele admitiu que não há novos ou outros suspeitos nesse caso, mesmo tantos anos depois. O pai da Ing, o professor Jean Lotz, teve o trabalho dos irmãos Mullet avaliado por Cobus Visser, um professor aposentado de física da Universidade de Stellenbosch, que acreditava que o que os irmãos haviam escrito era verdade. O patologista de Bloemfontein, o Dr. Leon Weggett, também teve acesso à pesquisa dos Mullet e a considera excelente. Houve muitos erros forenses, alegando que a acusação muitas vezes não tinha experiência para desafiar as testemunhas da defesa. E é preciso ter bastante experiência para distinguir entre a verdade e um especialista que é pago, porque as duas coisas nem sempre caminham juntas, digamos assim. A Lorna Martin, a chefe de patologia forense da UCT, que é tipo o CSI lá da África do Sul, disse que nesse departamento já havíamos passado pelo caminho do martelo com Thomas e concordamos com a sua opinião de que os ferimentos foram causados por um objeto com dimensões semelhantes. Quem fez isso com a Inge Lotz ainda está livre, e é isso que motiva o Thomas Mullet, bem como aqueles que continuam acreditando que o Fred foi falsamente acusado e que o verdadeiro assassino ainda está para ser apreendido. O Fred Vanderwyver concluiu os seus estudos, o seu mestrado, e trabalha como gerente atuarial ainda na Old Mutual, onde ele já trabalhava quando a Ing foi assassinada. Ele se casou e é um membro ativo da sua igreja, a Igreja do Povo. O Fred não está mais sob os holofotes da mídia. E a pergunta de $1 milhão é: se o Fred não matou a Ing, quem o fez? Para mim, uma das questões principais é por que, se o martelo realmente significava tanto para o Fred como ele disse, ele estava debaixo do assento do carro. Além disso, eu vi outros martelos iguais ao dele, e eles vêm numa caixa de madeira elaborada, ornamentada, bem bonita.
Então por que o martelo do Fred estava jogado no chão do carro daquele jeito e fora da caixa? Não combina com o que ele falou para a polícia sobre o martelo ter um valor sentimental para ele. O testemunho sobre o martelo no tribunal era simplesmente para indicar que o martelo ou um martelo semelhante àquele poderia ter sido usado no assassinato. Não houve como vincular um martelo específico ao crime, e ninguém tentou fazê-lo, como aconteceu com aquela impressão do sapato que saiu pela culatra. Tudo que o capitão Maritz fez foi ver se o martelo causaria ferimentos semelhantes aos sofridos pela Inge. É claro que a mesma força e ângulos do assassinato não podem ser duplicados exatamente, mas ele provou que o martelo causaria ferimentos semelhantes. A defesa do Fred simplesmente distraiu a atenção desse fato e deu grande importância ao fato do martelo original ter entortado, e como o Maritz tentou esconder esse fato no julgamento. A defesa também aproveitou um erro óbvio no relatório da autópsia. A doutora Adendorf descreveu o tamanho dos ferimentos da Inge como 30 milímetros, mas as fotos mostram uma medida de pouco mais de 20 milímetros. Com base no tamanho de 30 milímetros, o professor Simon, o perito da defesa, falou sem parar sobre o quão pequeno o martelo era, certificando-se de que todos entendessem que ele era menor do que os ferimentos causados na Inge. Por que razão ninguém viu esse erro óbvio no relatório e o corrigiu, eu não posso explicar. É claro que a defesa nunca teve que provar nada. Então, a teoria do objeto cilíndrico ou em forma de bastão, levantada pelo professor Simon no julgamento, nunca foi testada. À semelhança da impressão digital, eu estou convencida de que a defesa fez questão de apontar erros que não alteraram realmente os fatos e teve a vantagem de propor outras opções sem ter que prová-las. E a acusação não se preocupou em preparar ou defender adequadamente as provas e as acusações. Depois de pesquisar tanto sobre as impressões digitais, o martelo, a mancha de sangue e todas as evidências desse caso, eu tendo a acreditar que a impressão digital na capa do DVD, o Folien 1, era genuína. A defesa provavelmente plantou essa dúvida intencionalmente para prejudicar o valor dessa prova durante o processo. O mesmo aconteceu com o martelo e com a mancha de sangue no banheiro. Mas eu não culpo a defesa não, afinal o trabalho deles era proteger o cliente, e eles fizeram isso muito bem. E também não me entendam mal, eu não gosto de especialistas pagos, e eu não acho que eles são confiáveis. Talvez seja por isso que eu sou meio relutante em aceitar as declarações daqueles especialistas contratados pela família do Fred. Os peritos eles devem ser imparciais e apenas analisar os fatos, e não decidir antes do tempo qual deverá ser o resultado. Mas, já que esse recurso pôde ser utilizado e a família do Fred tinha muito dinheiro para contratar muitos especialistas do mundo inteiro, os especialistas mesmo só fizeram o que eles foram pagos para fazer. O nível de violência na morte da Inge foi muito extremo. Muita raiva e força foram necessários para matá-la daquele jeito. E isso é uma indicação de que a pessoa que a matou era próxima dela. A Juanita, a mãe da Inge, havia notado alguns hematomas no corpo da filha no fim de semana anterior ao assassinato, cerca de 4 dias antes do assassinato. E nós não sabemos se isso significava que o Fred estava abusando da Inge, e também não há indicação de que ele tenha sido fisicamente abusivo no relacionamento. É impossível dizer sem ver aqueles hematomas. Mas eu achei surpreendente que a Juanita, que gostava muito do Fred, imediatamente, quando viu os hematomas, tivesse concluído que o Fred tinha machucado a filha dela. A carta que a Inge escreveu para o Fred certamente mostra que ele exercia uma dominação sobre ela e sobre o relacionamento dos dois. Eu também acho que havia muito mais por trás daquela carta do que nós sabemos. E eu presumo que a discussão na manhã do assassinato explodiu em todo tipo de coisas e ofensas entre eles.
Ainda sobre o fim de semana anterior ao assassinato, eu me lembro que a Ing não queria ver o Fred. Ele ligou, ela estava na casa dos pais e ela falou que, não vem aqui não, sabe? Não quero te ver, não tô afim, sei lá. Mas mesmo com ela tendo falado que não queria vê-lo, ele foi até a casa dos pais dela. E ainda fez aquele comentário sobre o vestido que ela estava pegando para levar para casa, né? Que ela, você só vai usar aquele vestido quando estiver comigo. É o tipo de coisa que indica que aquele relacionamento não era saudável. A carta da Ing foi muito preocupante para mim. Do ponto de vista psicológico, a Ing parecia submissa, com baixa autoestima e tentando apaziguar o Fred. E parecia pensar também que ela não era digna dele. E esses sentimentos só se manifestam se a outra pessoa, se o seu parceiro, fizer você se sentir assim. Ninguém se sente assim do nada. Eu acho que a Ing foi pega totalmente de surpresa quando ela foi morta, porque ela não apresentava muitos ferimentos defensivos, com exceção de alguns ferimentos na mão direita. Talvez ela estivesse relaxando no sofá, lendo revista, vendo um filme, ou ela também podia estar cochilando. Mas, se ela estivesse dormindo, a única possibilidade seria que o assassino tivesse uma chave para entrar no apartamento dela por conta própria. Será que, ao tentar aplacar o Fred pela manhã, a Ing pode ter dado as chaves do seu apartamento para ele? Ou será que a Ing simplesmente tinha se esquecido de trancar a porta da frente de casa? Mesmo a gente sabendo que ela era maluca por segurança. Já tinha uma situação de que eu acho que ele dormia na casa dela pra ir pra aula, né? Sim, pelo menos durante um dia por semana ele dormia na casa dela pra ir pra faculdade. Às vezes pode ser que a pessoa pense que, olha, então é conveniente você ter uma cópia da chave. Ou Sim. Olha aqui onde eu deixo a chave extra, olha, Sim. Entendeu? Eu vou te emprestar essa chave aqui. E foi no mesmo dia, né? Foi no mesmo dia, exatamente. Quando o Cristo encontrou a Ing, a porta da frente estava destrancada. O assassino não se preocupou em trancar a porta atrás dele após deixar o local, mas ele pegou o controle remoto do portão do condomínio, provavelmente para sair. Então a Ing pode muito bem ter deixado o seu assassino entrar. Ela estava confortável com ele no sofá quando foi atacada de surpresa e morta. A Ing Lotz parecia ter tentado se defender, e algumas poucas feridas na sua mão indicavam isso. Porém, isso deve ter acontecido depois dela ter sofrido o primeiro golpe, porque o agressor atacou pelas costas, sem que ela notasse. Se você pensar bem, a primeira coisa que a vítima pode fazer nesse caso é virar a cabeça na direção de onde veio o golpe. Como o golpe veio da direita, ela levantou a mão direita para se defender, explicando os ferimentos nessa mão. Mas a sua mão esquerda provavelmente nunca foi usada. Quando algo assim acontece, em vez dela deixar cair o controle remoto que ela estava segurando, por exemplo, o controle da TV, ela deve inconscientemente ter segurado ele com mais força ainda na mão, sabe? Na hora que ela levou o susto do golpe. E isso também explicaria por que a Ing foi encontrada ainda segurando o controle na mão esquerda e por que ele nunca caiu no chão. Faz sentido. Cobrir os seus rastros é algo notoriamente difícil de se fazer. E como o assassinato, se cometido pelo Fred, teria sido cometido numa velocidade vertiginosa, é mais do que razoável supor que ele pulou no carro, jogou o martelo no banco com pressa e ele caiu no chão ou na parte de trás do banco. O Fred pode então não ter conseguido encontrá-lo facilmente ou até ter se esquecido dele ali depois. Além disso, o fato do martelo ter amassado, entortado, certamente não é um indicador claro de que ele não era a arma do crime, como a defesa tentou nos fazer acreditar. Se eles tivessem testado 50 martelos idênticos e todos os 50 martelos tivessem entortado, quebrado ou amassado com alguns golpes, isso sim seria uma boa evidência. Mas testar somente aquele martelo específico uma vez não prova nada sobre a sua força, até porque o martelo poderia já ter sofrido um desgaste significativo e já estar enfraquecido devido à gravidade do ataque sofrido pela Ing.
Outra coisa que me deixa com a pulga atrás da orelha é o fato do luminol ter indicado a presença de sangue no martelo. Principalmente porque a reação foi obtida no cabo de borracha do martelo. E a gente até consegue limpar bem o sangue de um objeto com alguns produtos químicos domésticos, especialmente objetos de metal. Só é preciso neutralizar o sangue para que ele não reaja fortemente no teste. Mas a borracha é um material mais difícil de limpar do que o metal. E talvez por isso ela tenha reagido ao luminol. Porque limpar a cabeça de metal do martelo deve ter sido tranquilo. E o sangue não apareceu, essa parte do martelo não reagiu nos testes com o luminol. Mas o cabo de borracha já seria outra história. E por que, então, ninguém no julgamento se atentou a isso? Por que não dá mais destaque a esse detalhe e ao fato do luminol ter indicado sangue no cabo de borracha do martelo? Eu também desconfio um pouco do álibi do Fred, já que era tão fácil sair do prédio onde ele trabalhava sem ser notado ou ser gravado por câmeras de segurança. Se eu fosse o advogado da defesa e eu pudesse levar uma dúzia de colegas de trabalho ao tribunal para confirmar o álibi, seria exatamente isso que eu faria. Mas a defesa não levou ninguém. Eles só levaram uma declaração por escrito da chefe do Fred, que aparentemente nem estava no trabalho naquela tarde, segundo os registros do cartão de crédito dela. Não apresentar as várias testemunhas que eles dizem ter é um pouco estranho. O caso contra o Fred era inteiramente circunstancial, então a promotoria tinha que fornecer um motivo e mostrar que o Fred teve tempo e oportunidade de cometer aquele crime. Testemunhas apoiadas por evidências tecnológicas para corroborar o álibi dele fariam o caso da promotoria cair por terra e ele seria encerrado muito rapidamente. Talvez nem tivesse chegado a ter um julgamento. Por isso eu acho que o Fred não tinha um álibi sólido e eu acho que ele pode sim ter ido até a casa da Ing e cometido o assassinato. Eu vi muita gente comentando nas nossas redes sociais, muita pro nível detetive de sofá, né? Uhum. Que achando que, realmente, se ele teve 25 minutos pra fazer isso tudo, matar e limpar, né? E se limpar, etc., me parece pouco tempo. Que eu concordo. Uhum. Mas é aquilo, eu sempre fico com o pé atrás porque a gente tem que acreditar numa linha do tempo que foi dada pela polícia, foi dada pelo Fred. A gente não sabe se era exatamente assim que as coisas aconteciam. Ele tem um período ali... Como é que é o período que ele tem? É o período de... Entre 3 e alguma coisa da tarde, quando o celular dele acessou uma... Ele ligou para a caixa postal para escutar um recado. E o celular dele acessou uma torre que ficava ali na região do trabalho dele mesmo. E depois disso, a única evidência que a gente tem dele lá no trabalho foi às 5:04 da tarde, se eu não me engano, quando ele logou no computador dele do trabalho. Mas o que eu ia falar é de qualquer jeito. Se eu não me engano, era ida e volta 40 minutos e mais 25 pra fazer o assassinato. Eu lembro mais ou menos que a conta era essa. Então devia ser 80 minutos mais 25, dá 115 minutos. Menos de 2 horas. Menos de 2 horas. Mas o que eu quero dizer é, o Fred falou que ele levava 40 minutos pra ir voltar. A polícia levou 35 minutos. A polícia levou 35 minutos. Então, assim, o Fred leva 40 minutos pra ir, provavelmente na hora do rush. Pra voltar, provavelmente na hora do rush. Sim. A gente não sabe o horário que a polícia testou isso aí. Sim. Sabe? No momento que ele matou ela, deve ter sido no meio do dia. Talvez não tivesse trânsito. Talvez ele tivesse voado. Se a gente considerar que esse período como horário do assassinato, ele teria saído do trabalho por volta de 3 e pouca da tarde. Não é hora do rush. E voltado antes das 5. Também não é hora do rush. Pode ter ido voado, entendeu? Então, assim, eu acho... E pode ser também que quando ele ligou pra caixa postal, ele já até estivesse fora do prédio do trabalho, já estivesse a caminho da casa dela. Né? Porque não é igual a evidência do computador dele que foi ligado lá dentro do escritório. É uma torre de celular da região. E a gente aqui no podcast, a gente não tá no julgamento do Fred. A gente não tem que
trabalhar só com 25 minutos. A gente pode questionar, pô, e se não fosse só 25 minutos? Sabe, se um dessas contas, se um desses trajetos está errado, se uma dessas coisas estão erradas e ele realmente teve mais tempo, sabe? Sim, eu acho que meia hora é suficiente pra você golpear alguém Depois e embora. depois se limpar e ir embora. Eu acho que em 5 minutos dava pra ele ter matado a Ing, cometido assassinato de fato. E aí ele ficaria com 20 minutos pra, tipo, se limpar o martelo dele e vazar, sabe? Porque ele não limpou a cena do crime, né? A cena do crime ficou do jeito que tava. Ele só levou a arma com ele. Então, assim, é meio que só isso que eu quero mostrar que, olha, gente, no julgamento falaram que era 25 minutos. A gente aqui não tá preso a isso. A gente pode inventar qualquer coisa, a gente pode buscar outras ideias e realmente pensar, pô, e se não fosse só 25 minutos? Se uma dessas informações estiver errada, a história toda pode ter sido completamente diferente, entendeu? Sim. Ele pode ter tido mais tempo, ele pode ter feito com mais calma. Ou ele fez só em 25 minutos mesmo. Se a gente parar pra pensar, não foi um assassinato lá muito elaborado, né? Sim. Nem muito complicado. Foi só você golpear alguém Não teve com um arrombamento. martelo e com uma faca depois e até matar. Tocou a campainha, ela abriu a porta e, olha, Sentou no sofá e acabou. Eu acredito que os irmãos Mollett conseguiram comprovar que aquelas digitais vieram da caixa do DVD. O principal argumento da defesa era que o Follen 1 teria vindo do copo porque havia impressão do lábio de alguém no topo. Mas olhando as fotos dos testes realizados pelos irmãos, me parece que aquela impressão era do dedo de alguém com uma luva de látex mesmo. E se o Follen 1 foi tirado da caixa do DVD que a Ing alugou naquela tarde e a impressão digital do Fred estava naquela caixa, então o Fred esteve no apartamento na tarde do assassinato da Ing. Seria muito fácil o Fred entrar na casa da Ing, e ela ficaria confortável e tranquila com ele ali. A grande questão é se ele agiu por impulso ou raiva, ou se o crime foi premeditado, como a promotoria acreditava. Em relação a isso, eu mudo de ideia toda hora. Mas eu tendo mais a acreditar que teria sido premeditado. O Fred pode até ter deixado alguma coisa na casa da Ing quando ele foi embora naquela manhã. Aí, quando ele e a Ing se encontraram na faculdade às 10 horas, ele pode ter dito para ela que esqueceu tal coisa lá na casa dela, mas que ele estava com pressa naquele momento e iria passar lá mais tarde para buscar, por exemplo. A Ing, então, não ficaria surpresa do Fred ter aparecido na casa dela, mesmo que fosse durante o expediente de trabalho. Ele, então, teria a chance de pegá-la desprevenida. Talvez eles tenham sentado no sofá para conversar. Talvez o Fred tenha dito que sentia muito pela discussão daquela manhã. Talvez ele tenha dito para ela continuar ali relaxando no sofá e não se preocupar com ele enquanto ele pegava o que ele esqueceu. Enfim, a Ing deixa então ele entrar. Ele comete o assassinato depois de alguns minutos, toma um banho ou se limpa rapidamente e vai embora. E ele também pode ter tirado a camisa para cometer o crime, para evitar se sujar de sangue, por exemplo, ou então evitar ter que trocar de roupa, porque aí se ele aparecesse com outra roupa no trabalho, com certeza as pessoas notariam. Eu não acho que ninguém mais teria as mesmas chances, mesmas oportunidades, sabe, do Fred, de pegar a Ing de surpresa daquele jeito, e ela nem ter a chance de se defender. Para quem mais a Ing daria a chave do apartamento? Ou para quem mais ela abriria o portão e a porta e receberia com um short de pijama toda confortável em casa? O mais provável, de longe, seria o Fred. Além dele, outros suspeitos são o Marius Botha, o amigo do casal, né, da Ing e do Fred e colega de apartamento do Fred, o tio Ian, o Wimpy, o melhor amigo da Ing com quem ela almoçou mais cedo naquele dia, o Werner Carolus e a gangue dele, ou um completo estranho. O tio Ian estava a 1.500 quilômetros de distância no dia em que a Ing morreu. Então a gente pode excluir ele da lista sem sombra de dúvidas, né? Sem contar que o tio Ian é o herói desse caso. Já sobre o Marius, eu não sei se ele teria motivos fortes o suficiente para cometer um assassinato tão brutal.
Além disso, o Marius foi um dos primeiros suspeitos da polícia, além de ter sido apontado pela defesa no julgamento como suspeito também. Então, se tivesse a menor chance do Marius ter cometido o crime, a polícia teria se focado nele e não teria nem chegado no Fred, que só foi investigado depois do Marius ter sido excluído como suspeito. O Wimpy é alguém que me intriga bastante. Ele era o melhor amigo da Ing, mas eu não sei nada sobre ele. Eu não sei o que ele fez na tarde do assassinato, não sei o que ele fazia da vida, não sei se ele tinha um álibi, mas ele era muito próximo dela e é outra pessoa que ela receberia em casa até de pijama mesmo. De acordo com vários relatos de amigos e familiares da Ing, ela era alguém que despertava paixões por onde passava. O Marius já tinha se declarado para ela uma vez. O Jean Menard também parecia já ter sido apaixonado por ela. O colega de quarto do Jean, o Bram Kruger, já tinha saído com a Ing algumas vezes. E tem quem diga que o Wimpy também já tinha sido apaixonado por ela. Isso me pegou um pouco de surpresa, porque por algum motivo aleatório da minha cabeça, eu achava que o Wimpy era gay. Provavelmente eu criei essa ideia porque o Fred era um cara tão machista que ele não teria aceitado que a Ing tivesse um melhor amigo homem a não ser que ele fosse gay. Ou pelo menos, sei lá, foi isso que eu devo ter pensado, entende? E o Fred exercia uma espécie de controle sobre a vida da Ing. Ele fez ela escrever cartas para os homens com quem ela já esteve envolvida antes dele para avisar que ela estava namorando sério. Até mesmo pessoas com quem ela só ficava esporadicamente, como o Bram Kruger, recebeu uma carta da Ing botando um ponto final no que eles um dia tiveram. Então, como um homem machista como o Fred aceitaria que o Wimpy fosse o melhor amigo da Ing? Mas o Wimpy não era gay, para minha grande surpresa. Ele era só o melhor amigo que a Ing conhecia desde a infância e com quem o Fred não parecia ter problemas, para minha grande surpresa. Eu não acho que o Wimpy teria motivos para matar a Ing. Segundo ela própria disse numa mensagem enviada para o Fred, o almoço com o Wimpy tinha sido ótimo. E segundo o Wimpy, a Ing desabafou bastante com ele e falou até da briga que ela teve com o Fred naquela manhã. Então, independente de ter ou não um álibi para aquela tarde, eu não acho que o Wimpy tenha assassinado a Ing. Resta o Werner Carolus, então, como suspeito. Mas eu acho que já ficou bem claro que o Werner não sabia muitos detalhes a respeito do crime, ao contrário do que ele queria nos fazer acreditar. E, de qualquer forma, mais tarde ele mudou completamente a sua história. Então é muito difícil para mim até levá-lo a sério como um suspeito. Eu entendo como as pessoas inicialmente pensaram que ele sabia de alguma coisa ou que ele era um dos envolvidos no crime, mas depois que ele mudou de história e alegou que viu um canibal cometendo o assassinato, aquilo foi demais para mim. Tem quem desconfie dos trabalhadores da loja de azulejos, que estiveram no apartamento da Ing para fazer um concerto na varanda. Mas é aquilo, eram 3 pessoas que estavam lá no condomínio aquele dia fazendo concertos. O dono da loja de azulejo, junto com 2 de seus funcionários. Então seria necessário que os 3 estivessem envolvidos no assassinato de uma pessoa aleatória e que os 3 guardassem segredo sobre o assassinato, né? Os 3 teriam sido cúmplices uns dos outros, sei lá. A polícia conversou com o dono da loja e também com pessoas no condomínio que confirmaram que os homens saíram de lá antes da Ing ir até o shopping. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando eu estava contando para vocês como foi o dia da Ing lá no primeiro episódio dessa série, eu mencionei que os caras lá da loja de azulejo foram no apartamento dela de manhã, mas ela estava saindo e pediu para eles voltarem mais tarde. Aí eles foram para outro apartamento fazer outro serviço. Depois que eles acabaram esse serviço no outro apartamento, eles resolveram que iam fazer o concerto da Ing mesmo sem ela estar em casa. Quando ela chegou, os 3 estavam esperando o zelador do condomínio trazer uma escada para que eles conseguissem acessar a varanda dela no 2º andar. Mas aí a própria Ing os deixou entrar.
Então, tem quem acredite que o zelador provavelmente levou a escada e a deixou lá encostada na varanda da Ing, e que o assassino dela pode ter entrado pela varanda usando essa escada. Mas a varanda da Ing tinha uma porta com grade que estava trancada quando a polícia chegou e entrou na cena do crime. Provavelmente, a Ing trancou a varanda logo após o conserto do azulejo terminar, antes dela sair de casa para ir comprar um hambúrguer e alugar o filme. Então, mesmo que a escada ainda estivesse lá, o assassino não conseguiria entrar pela varanda trancada e pegar a Ing de surpresa e matá-la. Além disso, por que um estranho cometeria esse crime? A Ing não foi agredida sexualmente e ela também não teve nenhum dos seus pertences roubados. Então, qual seria outro motivo para uma pessoa aleatória matá-la ou invadir a casa dela? Será que ela flagrou um ladrão em casa e depois de matar a Ing, o ladrão fugiu sem levar nada? Eu acho bastante difícil isso ter acontecido, ainda mais considerando a quantidade de facadas e golpes que ela levou. Foi um crime muito pessoal, e é por isso que mesmo depois de tudo que a gente discutiu ao longo desses episódios, e depois de vários especialistas conseguirem inocentar o Fred no tribunal, eu ainda acredito que ele é o culpado mais provável, e que com dinheiro você consegue se safar de qualquer coisa. Até hoje, a polícia não tem outros suspeitos nesse caso. Não que eles continuem investigando ativamente, eu acho que o assassinato da Ing virou um caso arquivado lá na África do Sul. O Fred não pode mais ser julgado por esse crime, a não ser que o julgamento dele seja anulado por qualquer motivo, né? Provavelmente alguma coisa técnica, e ele seja julgado novamente. Mas as chances disso acontecer são zero. Em 2022, o Fred deu uma entrevista para um podcast da agência de notícias sul-africana News 24, chamado The Ingelot Story, A Miscarriage of Justice. E foi a primeira vez desde o julgamento que o Fred falou sobre o caso. Eu, sinceramente, não recomendo tanto esse podcast porque ele é bem enviesado para o lado da defesa, e eles acham até que o suspeito mais provável é o Werner Carolus. Então, só de falar isso, eles já me perderam. Mas talvez até tenha sido por causa disso que o Fred topou dar uma entrevista para eles, né? Vai saber. Ele já sabia que eles iam focar... que ele não ia ser pressionado, que não iam fazer perguntas inconvenientes, digamos assim, para ele. O Fred disse na entrevista o seguinte: quase fiz as pazes com o fato de que, se o criminoso for encontrado ou não, isso não definirá o meu status de inocente desse crime. Então, continuo vivendo a minha vida e seguindo em frente. E, obviamente, me vejo como inocente. Também presumo que as pessoas ao meu redor e as pessoas envolvidas na minha vida não precisam esperar que o verdadeiro perpetrador seja encontrado antes de tomarem uma decisão sobre mim. O Fred ainda se referiu nessa entrevista a Ing como o amor da vida dele e falou que foi a experiência mais horrível ter perdido a namorada daquela forma e ainda ser acusado daquele assassinato tão brutal. Mas ele não falou sobre as controvérsias do caso, sobre as evidências, sobre o julgamento em si e nem nada disso. Ele nem foi questionado sobre isso, na verdade. Ele falou mais sobre como ele se sentia, sabe? Nessa situação. É, uma conversa de bar, exatamente. Depois do assassinato da Ing e de terem desistido do processo civil contra o Fred, os pais dela, o Jean e a Juanita Lotz, decidiram que a melhor forma de honrar a sua filha seria criar uma fundação com o nome dela. Recentemente, a unidade de bioética da Universidade de Stellenbosch recebeu uma doação da Fundação Ingelot de 1 milhão de rands para financiar os seus projetos de pesquisa. Essa doação foi feita após uma conversa com o diretor do Centro de Ética Aplicada do Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras e Ciências Sociais, o professor Anton van Niekerk. Ele é especialista em bioética, filosofia da religião e filosofia das ciências humanas.
E o Jean Lotz é radiologista e professor emérito da divisão de radiodiagnóstico da Faculdade de Medicina e Ciências da Saúde da mesma universidade. O Anton van Niekerk disse que, com o passar dos anos, as interações dele com o professor Lotz cresceram e que eles tiveram muitas conversas sobre os seus interesses mútuos. Ele ainda acrescentou que o Jean Lotz indicou que a fundação estaria interessada em se envolver mais no trabalho daquela unidade de bioética, mas a doação de 1 milhão de rands o deixou completamente surpreso. Antes da doação para a universidade, a Fundação Inge Lotz já havia ajudado o Thomas Mollett a obter um mestrado em ciência forense biomédica em 2017, depois do Thomas e do irmão dele, Calvin, terem estudado as evidências e escrito os 2 livros sobre o assassinato da Inge. O professor Jean Lotz disse que os fatos que os irmãos Thomas e Calvin Mollett forneceram em seus livros Bloody Lies e Bloody Lies 2 forneceram respostas para milhões das suas perguntas. O Jean Lotz disse através de uma carta compartilhada com a imprensa que esses 2 livros haviam encerrado a sua busca por respostas. Depois de 11 anos, aceitamos que o assassino da Inge nunca será identificado ou levado a julgamento. Nós e o público que demonstrou interesse no caso sempre teremos que formar a nossa opinião subjetiva sobre o que aconteceu naquele dia fatídico. Tudo que for escrito e publicado fará para sempre parte do mistério que envolve essa tragédia indescritível. É chato que o cara não pode... Tem que dar muitas voltas, sim, né, pra falar. Sim, exatamente. Né? Ele não pode simplesmente falar, então, concordo plenamente com esses 2 irmãos aí, com o livro deles, e acho que foi o Fred mesmo que matou a minha filha, eu acho que eles conseguiram provar isso, mas vai ficar Nada por vai isso acontecer, mesmo. feijoada. Exatamente. Tem que dar um monte de volta pra falar isso. Porque se ele falar diretamente, ele vai ser processado. O Jean Lotz ainda descreveu os livros dos irmãos Mollett como trabalhos excelentes e cientificamente sólidos, e como centrais para todo o processo. É claro que os fatos contidos nos livros puseram fim à minha busca pela verdade sobre a morte da minha filha. Thomas Mollett é um indivíduo altamente inteligente, com uma mente analítica única. Nunca duvidei que o ajudaria financeiramente se ele se matriculasse num mestrado em ciências forenses na Universidade da Cidade do Cabo. Dessa forma, posso agradecer-lhe por tudo que ele e seu irmão fizeram na tentativa de descobrir a verdade, e também me dá a oportunidade de fazer a diferença na vida deste jovem notável. Espero estar presente quando Thomas obtiver o seu doutorado em ciências forenses também. O Thomas e o Calvin se sentem felizes por eles terem conseguido fornecer ao professor Lotz e a sua esposa Juanita respostas e explicações sobre algumas coisas que ele já suspeitava, e por terem apresentado fatos e perspectivas novas sobre outras coisas. Eles nunca tiveram a pretensão de resolver o caso. Tudo que os irmãos Mollett queriam fazer era revisá-lo cientificamente e, embora algumas deduções fossem inevitáveis, deixar as pessoas decidirem por si mesmas. Eles têm esperanças de um dia poderem apresentar as suas descobertas num tribunal. Eu fico muito triste pelos pais da Inge nunca terem conseguido justiça para a filha. Até hoje, o Jean e a Juanita sofrem muito por tudo que aconteceu e pelo assassino dela ter escapado impune. Seja ele o Fred ou não. Né? Mas provavelmente é. Eu, pelo menos, acho que é. Acho que eu deixei bem claro nesse episódio. O que você acha, Alexandre? Eu acho engraçado como dá pra ir e voltar, né? Sim. Porque... Depende do especialista que você resolver acreditar. Essa é a questão. Depende do episódio que você ouviu também. É. Porque, do jeito que você falou, eu fiquei convencido que eles tinham trocado as impressões digitais, sabe? E não que isso inocentasse o Fred, mas que isso... Acabava com o caso, sabe? E aí você diz que alguém agora diz que, na verdade, talvez a impressão digital tivesse certo.
Mas houve tanta... não só os irmãos Mullet, né? Mas vários especialistas que revisaram o caso depois disso e que analisaram o trabalho deles, hoje em dia concordam que pode ter sido só a impressão de uma luva de látex e que aquele fórum foi retirado do DVD, da caixa do DVD. Mas ainda tem outros especialistas que até hoje acham que não, que aquele fórum foi retirado de um copo. Uhum. De qualquer jeito, não é algo que inocenta o Fred, se for o copo, né? Sim. É algo que só detonava o caso todo e, como a gente falou mais cedo, a acusação não estava preparada para perder a principal prova. Sim. E agora, que eu acho que foi o Fred, acho pra caramba. Eu não gostei dele desde o primeiro episódio. Eu sabe? também não. O jeito que a coisa foi contando da igreja e da carta e o papo do vestido, tudo isso pinta um contexto esquisitíssimo, sabe? E teve uma coisa que alguém falou num comentário também, que eu já tava na minha cabeça. Como o Fred, quando ele começou a estranhar que a Ingrid não tava respondendo as mensagens e tal, e dizer que tava muito preocupado com ela, apesar dele não ter tentado falar com ela desde daquela tarde, ele não foi direto pra casa dela. Uhum. Ele foi pra casa dos pais dela, que era bem mais longe, pra pegar o controle do condomínio, pra poder ir pra casa dela e abrir o portão e entrar no condomínio. Sendo que aí ele pede pra outro amigo, que não tem nada a ver com a história, e que também não ia ter o controle do portão do condomínio, pra ir até a casa dela. Uhum. Então, se você tá mandando alguém sem controle pra casa dela, por que você não foi sem controle pra casa dela? Dá a ideia, assim, a impressão de que ele queria muito que uma outra pessoa, uma terceira pessoa que não tivesse nada a ver com o caso, fosse quem encontrasse o corpo. Ele não queria ser a pessoa que ia encontrar o corpo. Entende? Foi, pelo menos, a impressão que eu tive. Sim, sim. Eu lembro da gente conversar sobre isso, não lembro se tá num desses episódios. Se isso foi planejado, ele queria estar com a família dela na hora que encontrasse o corpo, sabe? E dar o showzinho. E ser a vítima ali. Exatamente. E participar do luto deles. E toda aquela coisa esquisita que ele fez. Dividir o luto com eles, né? E também ser o foco da atenção e das pessoas. E também ser o coitadinho da história, porque ele perdeu a namorada. Então, assim, por mais que tenha aquela confusão, digamos assim, de que... ele tava parado no carro, como é que foi o encontro dele com a mãe e com o amigo, sabe? Realmente isso que você falou é esquisito. Ele ligou pra um amigo, que ligou pra outro amigo, sabe? E aí... Só que ele não acreditou no amigo em primeiro lugar, porque o amigo já sabia e falou pra ele, não, tá tudo bem, deixa pra lá, continua indo. E ele ligou logo depois... 2 minutos depois ele ligou de novo. Me fala a verdade. Então, se você quiser muito... acreditar que foi ele, você pode saber que o amigo já sabia, ele sabia que o amigo já sabia, porque alguma coisa na atitude do amigo mudou, e ele, se eu apertar mais, ele vai me falar. Sim. Então, só que o amigo, eu acho que ele realmente queria dar a notícia pessoalmente, coisa e tal, coisa e tal. Ele tinha um pouco de tato, né? E eu fico com pena do Cristo, que foi quem encontrou o corpo da Ingrid, porque, nossa, acabou com a noite dele. Total. Assim, ele levou um susto tão grande que depois que ele saiu do apartamento dela, ele chegou a vomitar. De nervoso, sabe? A partir do momento que foi ele que encontrou o corpo, ele estava envolvido. Sim. Né? Ele ia ter que prestar depoimento, ele ia ser um dos suspeitos, por que não? Ele ia ter que conversar com a polícia, ele ia ser investigado. Só porque ele foi lá fazer um favor pra alguém sem o controle do condomínio, que o Fred fez questão de dirigir quilômetros pra pegar. Imagina ter que explicar essa situação de, não, eu fui lá checar se tava tudo bem com ela, porque uma pessoa que eu nem conheço direito. E uma outra pessoa pediu pra essa pessoa pedir pra mim. Sabe? Imagina você ter que explicar isso pra polícia. E você encontrou, sei lá. Mas assim, óbvio, a coisa dele, a dor dele é de menos comparado com a família Ingrid, com os pais e etc e tal. Mas, de novo, eu acho que foi o Fred pra caramba, sabe? É o tipo de pessoa que eu não duvido nada, entendeu? Que faria algo assim. É o perfil de gente que faz as maiores atrocidades e acha que tá tudo bem, acha que tem crédito, acha que tem costas quentes. Tem costas quentes, no caso. Literalmente tem, né? E ficou por isso mesmo.
Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Bianca Bacelar. Muito obrigada, Bianca. Eu espero que você tenha gostado não só desse, né, mas de todos esses episódios que a gente fez sobre o caso do assassinato da Inge Lotz. Se você também quiser se tornar um apoiador desse podcast e ganhar um agradecimento especial igual a Bianca, você consegue fazer isso através do Orelo ou do Apoia-se. Eu vou adorar ganhar apoiadores novos, tá? Então, por favor, vai lá, procura a gente e vem pro nosso grupinho. Faz uma diferença, vocês não têm noção. Com certeza. E agora, nós chegamos ao fim desse caso. 94 Foram episódios. muitos episódios, do assassinato da Inge Lotz. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha conseguido trazer bastante informação e muitos detalhes sobre esse caso e que não tenha ficado chato ou repetitivo, né? Eu acho que eu consegui variar bastante, assim, falar de coisas diferentes e específicas em cada episódio diferente. Sim. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero saber, quem vocês acham que matou a Inge? Será que o Fred realmente era inocente? Ele teve um julgamento justo, uma defesa justa? O veredito estava correto? Será que o Fred era culpado e conseguiu escapar porque tinha dinheiro? Será que o assassino é outra pessoa? Será que o assassino tá entre esses que eu mencionei nesse episódio? O Marius, o tio Ian, o Wimpy, o Werner Carolus, os carinhas do azulejo? Ou será que ele era alguém completamente desconhecido, um estranho aleatório? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e me diz quem matou a Inge Lotz. Aproveita e diz também, se vocês curtiram, se vocês querem mais episódios gigantes, casos gigantes, Gigantes, né? multipartes, Múltiplos episódios. que, quem sabe, né? Sim. Quem Fica sabe aí. a Não gente tão faz isso de cedo, novo. mas A gente se encontra na próxima investigação com um caso inédito. olha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.